Paulo e sou membro aqui em Eiras. E hoje nós estamos a continuar a nossa série no livro de Jonas. Vamos estar a olhar para o capítulo 4. Mas antes, deixem-me começar com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: quão disposto é que estás a que Deus te mostre a realidade do teu orgulho? A realidade do teu orgulho espiritual. Quão disposto é que estás a que Deus te mostre a realidade do orgulho? Orgulho é uma coisa séria. Eu creio que talvez na nossa sociedade não seja assim tão visto assim como uma coisa tão grande. Nós brincamos com aquela piada, mas que se calhar muitos de nós já fizeram. Eu já fiz quando era criança, quando alguém me perguntava qual é a tua qualidade. Eu sou humilde. Ou quando vamos à entrevista de trabalho e fazemos aquelas respostas de quais são as tuas dificuldades. Eu preocupo muito com os outros, ou demasiado. Talvez um dos meus episódios favoritos que mostra a nossa dificuldade em lidar com o nosso orgulho seja como é que se diz? TV show? Na série o The Office, não sei se o escritório, não sei se já viram, em que há uma personagem que ele é o patrão de uma empresa e que ele não consegue ver as camadas do seu coração, ele não tem noção de si próprio. E há um episódio em que chega um novo empregado e esse empregado é um lambe-botas e ele então vai tentar fazer tudo para agradar àquele patrão. E ele passa o episódio todo a perseguir o patrão e ele está mesmo farto de o ver. E há uma parte em que nós vemos o empregado a perseguir o patrão e o patrão está a narrar. E ele diz, a câmara passa, ele está escondido atrás da porta e ele diz: é impressionante com pouca noção que ele tem dele próprio. E isso mostra um bocado, se calhar, a nossa dificuldade que nós temos com perceber quem nós somos. Quão disposto é que estás a que Deus te mostre a realidade do teu orgulho? Até onde é que deixavas Deus ir? Quanto espaço é que Deus tinha para fazer algo para te confrontar? Ao longo de Jonas, esta caminhada que temos feito, nós temos visto que Jonas já é um profeta de altos e baixos. Se calhar mais baixos do que altos, mas já lá vamos. No primeiro capítulo, ele aparece com uma ordem de Deus. Ele era um profeta bem-sucedido, com todo o conforto e reputação que isso traz. Ele estava bem na vida. Mas Deus tinha planos para a Síria e planos para o coração de Jonas. Então ele envia-o numa jornada para pregar naquela capital, em Nínive. Uma das maiores, se não a maior cidade do mundo na altura. Não só a maior, mas também a mais violenta. Deus enviou-o a pregar no coração do império que mais mal fez e poderia fazer ao povo de Israel. Mas a recepção dele disso não foi boa. Ele era um profeta inconsistente. Mesmo sendo servo de Deus, ele rebelou-se. E foi ali que nós começámos a ver o quão parecidos nós somos com Jonas. Com o Rui, nós vimos um constante afastamento de Deus no capítulo 1. Não foi? Com aquela palavra, ele desceu. Ele foge de Deus descendo. Ele tenta fugir de Deus. Ele desce para Jope. Uma vez no navio, ele desce para o porão para dormir. No capítulo 2, ao enfrentar o julgamento de Deus, ele continua a descer. Ele diz: me lançaste no profundo, o abismo me rodeou. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra. Mas Deus, e nós vimos isso, Ele, pela sua misericórdia, Ele inverte as circunstâncias. Fizeste subir da sepultura a minha vida. Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. E depois, capítulo 3, uma vez vomitado em terra, Jonas levanta-se e vai pregar contra Nínive. Só que, como vimos na semana passada, tendo Jonas pregado uma mensagem verdadeira, ou seja, mais 40 dias e Nínive será subvertida, ele não pensou, ou como vamos ver, ele não queria que Deus aplicasse essa pregação de uma certa maneira. Subverter significa destruir, arrasar, como Deus fez no passado com cidades como Sodoma e Gomorra, profundamente imorais, terríveis, violentas.
Mas muitas vezes na Bíblia, inverter, e já vimos isso, significa também mandar abaixo de outra forma. Significa transformar radicalmente. Não envolvendo destruição, mas uma nova vida. E foi isso que horrorizou Jonas. Quando, havendo pessoas em Nínive e o rei, eles tendo crido na mensagem proclamada, tendo se arrependido, Deus decidiu que não ia trazer julgamento sobre Nínive. E como disse o Carlos da semana passada, onde Jonas vê tempo perdido, Deus vê oportunidade de arrependimento. Então foi até aí que nós viemos, com essa noção da vida de Jonas. E hoje temos outra vez um profeta muito parecido connosco, ou nós muito parecidos com o profeta. Então vamos lá ler o capítulo esquecido de Jonas, que é Jonas 4. E tem aqui nos ecrãs, para quem não tiver a Bíblia. Jonas 4. E diz assim: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, e assentando-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira, até à morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E acabou mesmo o livro de Jonas. Foi até aqui. Normalmente nós não damos títulos a sermões, acho eu, mas eu achei que este poderíamos dar, então no próximo slide temos aí um título, que é o seguinte: a tragédia do umbigo e a alegria da graça. Vamos ver alguns pontos, à medida que vamos pelo texto. Vamos ver o regresso de um profeta inconsistente, o milagre de um Deus teimoso e o raspanete de Deus compassivo. E já vamos um por um. Aí começamos no versículo 1 a 3. Desculpem, 1 a 4. Com o regresso de um profeta inconsistente. Jonas é um profeta triste. E o versículo 1 começa logo bem, não é? Com isso, ou seja, apontando para o que veio de trás, em reação ao que aconteceu. O que é que aconteceu? Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. E logo a seguir ele queixa-se a Deus no versículo 2. Ele diz: Não foi isso que eu disse, estando na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-te, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Não parece que ele tenha propriamente a melhor perspectiva sobre as coisas, não é? No versículo 1. Vemos aqui talvez um padrão pecaminoso que muitos de nós reconhecemos nos nossos corações. Apesar dele se ter arrependido no capítulo 2 e ter sido salvo, Jonas não tem grande interesse na salvação dos outros, especialmente aqueles que ele considera mesmo maus. Ele tornou-se talvez um cínico, cheio de justiça própria, tornou-se ingrato. No seu coração ele fica triste com a salvação dos outros, e logo ele está a autocomiserar-se, a ter pena de si próprio, e a ressentir Deus, a ter orgulho no seu coração. É um ciclo triste,
mas acho que é um ciclo talvez familiar, muito, muito familiar aos nossos corações. Jonas padece daquilo que nós podíamos chamar uma depressão umbilical. É uma depressão que vem de passar muito tempo a olhar para o próprio umbigo e pouco para o dos outros. E cortem aí a imaginação do que é estar a olhar para o umbigo dos outros, mas é umbilical. E só dizer rapidamente, depressão de facto é algo sério e difícil. Em muitos casos tem uma origem biológica, um desequilíbrio que acontece nos nossos corpos. Outras vezes há um evento ou eventos associados com o qual nós não conseguimos lidar. Mas muitas vezes, noutros casos, também pode haver algo que nós vemos em Jonas, esta autocomiseração. Então não quer dizer que nós vamos agora culpar pessoas, nós não devemos, mas podemos ter a consciência, em primeiro lugar, em nós próprios, de que os padrões que nós vamos ver, às vezes, nós repetimos. E acho que é difícil olhar para este texto sem pensar nisso. Então, voltando a Jonas, não vou estar a falar sobre depressão, uma condição psicológica ou médica, mas vou estar a falar da depressão espiritual, a depressão umbilical. E começa logo no versículo 1. Ele desgostou-se extremamente. Não sei se algum de vocês tem na Bíblia assim um rodapé, às vezes vem com uma ajuda, em que diz que em hebraico também quer dizer. A expressão quer dizer literalmente, isso foi extremamente malvado, ou mau, ou trágico para Jonas. E é irónico que Jonas se sinta assim, não é? Esta palavra, foi mau ou foi trágico, ela é usada ao longo da Bíblia para descrever coisas trágicas que acontecem, de facto. E para os mais curiosos, espero que isto vos alivie, quando Isaías diz eu crio o mal, é isso que está a ser dito. Deus, ele traz a tragédia, não o mal moral. Ele não faz o mal. Mas já voltamos também a essa questão mais à frente. Em Jonas, a palavra é exatamente usada da mesma forma para descrever a maldade de Nínive no versículo 2, a sua forma trágica de viver. É também a mesma que os marinheiros usam quando vem a tempestade. Eles dizem, para que saibamos por conta de quem é que que sobreveio este mal. E então é isto que Jonas acha. Para Deus, a forma como os ninivitas viviam era trágica. Para os marinheiros, obviamente, tempestade era uma tragédia. Para Jonas, Deus salvar os pecadores é o mesmo, é uma tragédia. Mais à frente, no versículo 6, está a mesma ideia, mas de uma forma irónica. No versículo 6 diz que Deus fez nascer uma planta, depois mais à frente, a fim de o livrar ou salvar do seu desconforto. E a palavra é a mesma, da sua tragédia. A fim de o livrar. Jonas tem a sua visão toldada. Ele está tão focado em si próprio, no seu conforto, em Deus fazer as coisas como Ele quer, que envolve não fazer e deixar vir o julgamento, não dar-se, não parar aquele julgamento, deixá-lo vir, que para ele a salvação é uma tragédia. E uma plantinha que lhe tira o desconforto é a salvação de uma tragédia. E não é só isso que mostra a sua depressão umbilical. Ela manifesta-se também em ira. Ele fica extremamente irado. Mas tudo isso tem uma raiz. Versículo 2 é um versículo difícil de ler. Talvez porque nos causa uma espécie de versão aguda de a vergonha alheia, não é? Ele não diz nada de errado ou incorreto, antes pelo contrário, mas ele tem coragem de admitir, de vociferar. É bom e necessário que nas nossas orações nós sejamos honestos com Deus, até com aquilo que está lá a corromper. Nós abrimos o nosso coração, mas não é bem isso que Jonas está a fazer. É uma espécie de confissão que vem com acusação. E é algo trágico, porque com isso ele arruína o seu próprio arrependimento. Arrependimento é um ato que acontece e que aconteceu na vida de Jonas, mas também progride ao longo das nossas vidas. Jonas mina o seu arrependimento. Tendo confessado a sua culpa mais cedo, ele agora volta atrás e tenta justificar o seu mal. É aquela forma clássica de estragar um pedido de desculpas. Desculpa ter feito isto. Mas tu também não ajudas a fazer isto. É um pedido de desculpas, coisa nenhuma. Deus, desculpa de ter fugido de ti.
Mas é porque na realidade eu já sabia como é que tu eras, então eu tive de fazer isto. É mesmo triste o que Jonas faz. E é incrível que a culpa da fuga de Jonas é o quê? É o caráter de Deus. Dos melhores resumos de quem Deus é usado para desculpar afastamento dele. Tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-te, grande em benignidade e te arrependes do mal. Uau! Deus, eu sabia que tu eras misericordioso e por isso fico triste com a tua misericórdia. Eu sabia que eras compassivo e por isso não quis falar com eles. Eu sabia que eras tardio em te irares e por isso estou irado contigo. E finalmente ele quer morrer. Ele acha que se isso acontecesse era legítimo e era bom. Jonas perdeu completamente a noção real das coisas. Ele repete o que aconteceu no capítulo 1. Ele vai para longe, retirado, distante, absorvido a si próprio, introspectivo, irado. A graça de Deus inundou a cidade, mas Jonas abandona a cidade, absorvido nos seus problemas e alimentando-se de ressentimentos. Ressentimentos que, no fundo, são para com Deus. Ele esqueceu a graça de Deus. Ele repeliu e tornou-se impermeável à graça de Deus. Ele tornou-se cínico quanto à graça de Deus. E ele está irado com a graça de Deus. Será que nos vemos nesta descrição de Jonas? Como é que está a tua permeabilidade à graça de Deus? E a minha permeabilidade? De que forma é que podemos estar a ressentir a graça de Deus na nossa vida? De que forma é que nós temos arruinado o nosso arrependimento no passado, esquecendo o caráter de Deus? O que é que precisamos de reconhecer no nosso coração? Então, ponto 1, tínhamos o regresso de um profeta inconsistente. Ponto número 2, o milagre de um Deus teimoso. Temos agora então um momento em que Deus intervém. Um escritor disse que Jonas é tudo acerca de viver uma vida centrada em Deus. Jonas tinha sido salvo de uma vida centrada em si próprio para uma vida centrada em Deus. Mas o velho Jonas, ele voltou agora neste capítulo e ele precisa de ser salvo de uma vida centrada na vinha, de volta a uma vida centrada em Deus. Uma vida centrada na planta para uma vida centrada em Deus. Então o que é que Deus faz? Jonas tinha tentado construir provavelmente um muro de barro, com o que ele podia, para conseguir alguma sombra, e dado o seu estado deprimido e de ter pena de si próprio, não parece que ele fosse esforçar muito além disso. Então Deus faz um milagre. Em poucas horas ou minutos, Deus faz nascer uma planta, com tudo o que isso envolve, e em alguns minutos ele tem sombrinha. É bom, não é? De extremamente triste, de tragicamente triste, ele passa de extremamente alegre. Só que é uma alegria caduca, não é perene. Não sei se sabem a diferença, eu fiz biologia, então eu posso continuar aqui. Há aquelas árvores de folha caduca, que chega o verão, outono e as folhas caem, e há as árvores de folha perene, que permanecem o ano todo. Jonas tem uma alegria caduca, é inconsistente. Muitas vezes, quando vivemos neste padrão de depressão umbilical, nos centrarmos em nós próprios, de esquecermos a graça de Deus, também temos momentos assim. Épocas felizes vêm, coisas que nos alegram aparecem, andamos com um sorriso de orelha a orelha, só que é caduco. Quando isso passa, voltamos a nos focar em nós próprios, no quão infelizes estamos, não há alegria duradoura. E a verdade é que muitas vezes pode ser que Deus queira que aprendamos a ter alegria nele. Ou melhor, talvez todas as vezes podemos dizer, Deus quer. E às vezes Deus envia períodos de teste. Reparem na repetição no versículo 6 e no versículo 7, no versículo 8. Há uma palavra repetida nestes versículos. Afinal, até a planta foi de pouca dura. A versículo 7, no dia seguinte Deus envia o verme que fere a planta. A seguir Deus manda um vento calmoso oriental. Tinha sido ele a enviar a planta e a palavra é a mesma. Deus envia, Deus ordena, ou convoca, ou manda vir. Foi o mesmo no capítulo 1. Ele convocou ou mandou vir um grande peixe para engolir Jonas. Deus é Senhor
de tudo, de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. A sua mão estava tanto na planta, ao fazê-la crescer, como no verme e no vento. E isso tem muitas implicações, como podemos imaginar. Seguramente levanta muitas questões para nós e dúvidas de como é que Deus pode estar responsável por aquele evento ou aquela coisa trágica. Há coisas que permanecem um mistério para nós, mas como disse o mesmo escritor que eu já citei, é melhor enfrentar os mistérios negros da vida com um porquê não respondido do que optar pelo abismo que é o sofrimento fora do seu controlo e além da sua ajuda. O que ele diz ou seja, é melhor, estando numa situação mesmo difícil, saber que é Deus que está no comando, é Ele, e não saber bem o porquê, do que preferir uma realidade em que não há muito que Ele possa fazer. Porque lá está, Ele não está no comando. E isso é um conforto para os Jonas desta vida, para nós. Um pastor escocês disse uma vez, não há circunstância, ou problema, ou teste que me possa tocar, antes que primeiro de tudo tenha passado por Deus e por Cristo até mim. Se chegou até aqui, chegou com um propósito, que posso não entender de momento. Mas recuso-me a estar em pânico, à medida que levanto os meus olhos para Ele e aceito-o como vindo do trono de Deus, com algum propósito de bênção para o meu coração. Deus mandou vir a dificuldade para trazer bênção a Jonas. Aquela palavra da tragédia, no versículo 6, ganha um novo significado, não é? Deus manda vir a tragédia para livrar Jonas daquele desconforto, manda uma plantinha, e ele está convencido de que a planta chega. Mas Deus sabe que isso é alegria caduca. Ele prefere tirar-lhe isso e, na sua soberania, trazer-lhe dificuldade séria para que ele possa experimentar a bênção que é ter alegria nele. Alegria que dura. Como é que nós temos lidado com momentos de prova? Com alegria caduca e frágil ou perene? Será que não é um conforto saber que está e vem tudo da mão de Deus? Como é que nós vemos a disciplina paciente de Deus na nossa vida ultimamente? Como é que nós poderíamos nos lembrar mais vezes de que a dificuldade que sentimos pode ser enviada por Deus para o nosso bem? Deus teima em resgatar Jonas da sua vida centrada em si próprio. Mais do que só tirar Jonas do fundo do mar, Deus queria usá-lo para salvar os ninivitas. Mas aqui o contrário acontece também. Mais do que salvar os ninivitas, ponto final, Deus teima em ir atrás do seu servo e trabalhar nele a noção da sua graça. Deus está determinado em tirá-lo de uma vida de ressentimento e amargura. E isso não foi imediato na barriga do peixe. É algo progressivo, é contínuo. Deus está igualmente determinado em fazer isso connosco, para nos trazer bênção e alegria. E isso leva-nos então ao último ponto. Então, temos visto o regresso do profeta inconsistente, o milagre de um Deus teimoso e, por último, o raspanete de um Deus compassivo. Um certo pastor disse, e talvez o Joe e o Carlos e o Daniel vão se identificar, ele disse o seguinte: o maior desafio que enfrento enquanto pastor é desmamar cristãos de uma fé auto-absorvida que vê Deus como um recurso e ser utilizado na vida de uma vida ideal para mim e a minha família. Navegar uma vida centrada em Deus significa ultrapassar esse tipo de fé infantil e desenvolver uma paixão que reflete o coração de Deus. Isto talvez seja uma realidade dos nossos corações, este processo que nós precisamos. É uma realidade que nos deve também levar a ver aqueles à nossa volta com novos olhos. A maior necessidade psicológica ou emocional de alguém que pode ter é que essa pessoa precisa de ter alegria em Jesus. Então vamos ver os últimos versículos 9 a 11. E eu vou ler novamente. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira, até à morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que
que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não é de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos outros animais. Deus mostra como a planta era uma lição para ele. Se Jonas haveria de se preocupar com aquela planta que não lhe deu trabalho, numa noite veio e numa voltou, quanto mais não há de Deus ter compaixão de Jonas. Jonas, há uma diferença entre o teu coração e o meu coração. E precisas de ver isso. E isso leva-nos diretamente a pensar sobre a compaixão de Deus. Em Jonas vemos muitas vezes, ora a misericórdia, ora a compaixão de Deus. E elas estão relacionadas, muitas vezes não são usadas de forma igual. Mas a misericórdia de Deus vê-se em Deus não trazer sobre alguém aquilo que essa pessoa merecia. Jonas merecia a morte, Deus teve misericórdia e enviou o peixe. Essa misericórdia está muitas vezes ligada com a promessa de Deus. Deus já prometeu, no seu amor fiel, que Ele iria ser com Israel. Então, mesmo no pecado de Israel, Ele exerce misericórdia, porque Ele prometeu na sua aliança. Então, a misericórdia é mesmo imerecida, mas não é nesse sentido uma surpresa, porque confiamos na promessa de Deus. Mas quando Deus exerce compaixão, muitas vezes Ele está a fazer algo que não está dentro do expectável, que vai além. Deus não era obrigado a salvar Nínive, como nós vimos. Eles eram terríveis, eles não faziam parte do povo da promessa, aliás, eles eram inimigos. Deus não tinha, Deus podia tê-los destruído, como fez com Sodoma e Gomorra e outras cidades outras vezes. Mas Ele teve compaixão. Isso não quer dizer que Deus sentiu algo muito forte, que o levou a fazer algo. Ele não sente como nós sentimos, mas Ele exerceu compaixão. Na sua graça Ele viu o estado das pessoas. E Ele vê de uma forma muito completa. Deus já tinha visto a tragédia, a maldade dos ninivitas, mas Ele vê a ignorância também. Versículo 11, na segunda parte, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Nós temos a tendência a ver estas duas coisas como independentes, não é? Ou a pessoa é horrível, voluntariamente, ou ela está presa em algo que a faz ser assim. Uma é digna de justiça, a outra é digna de compaixão. Mas Deus vê mais do que isso. Ele vê as duas coisas ao mesmo tempo. E é isso que nós somos, não é? É um bom resumo de quem nós somos, pecadores. Nós somos tanto vítimas, somos herdeiros do pecado do nosso pai, Adão, e dos nossos pais. Nós sofremos essa maldição, mas nós também trazemos connosco padrões. Nós também somos culpados. Nós perpetuamos aquilo que outros fizeram. E nós fazemos voluntariamente, muitas vezes. Deus vê o homem completamente. E isso torna-o talvez a pessoa mais qualificada para exercer compaixão e a pessoa mais qualificada para nos dizer a nós que nós também deveríamos ter compaixão pelos perdidos à nossa volta. E Ele repete aquilo que Ele fez com Israel. Quando Deus escolheu Israel, quando Ele chamou Abrão, Ele teve compaixão. Ele viu uma humanidade sem esperança, perdão, justiça e amor, e Ele escolhe ter compaixão. E Ele continua a fazer isso, Ele continua a alargar as barreiras. Ele continua a surpreender-nos, salvando além daquilo que nós esperávamos na sua promessa, a exercer compaixão sobre os perdidos. E é isso no caráter de Deus que Jonas não queria ver. E assim termina o livro, aliás, de uma forma um bocado caricata, não é? Que livro é que vocês terminam com a pergunta, e também muitos animais? É de facto um raspanete, é um raspanete grande que Jonas leva. Mas também é um raspanete cheio de paciência e graça para com Jonas. Não é uma disciplina severa. Talvez, eu acho que os portugueses nós temos essa dificuldade. Sempre vemos o raspanete, é um raspanete todo de tamanho, e às vezes isso nota-se na maneira como a gente age uns com os outros. Quando explodimos, pum! Mas até lá parece que não acontece nada. Se repararem, Deus não se ira propriamente. Não temos nenhuma indicação de que Ele rejeita Jonas. Não, até na disciplina da dor causada pela morte da planta, Deus teve um propósito. Deus exerceu compaixão com Jonas. Ele tem sido mesmo paciente com Jonas.
Por 2 vezes ele pergunta-lhe se a atitude é razoável. Não se é correta sequer, se é razoável. É uma atitude de professor paciente. Mas há outra coisa que me convence mais de que Jonas percebeu. É precisamente o facto do livro terminar assim. Jonas, ao escrever, faz questão de terminar com uma espécie de confissão. De admitir como é que ele era. De deixar as coisas assim suspensas para mostrar como é que a graça de Deus atuou na vida dele. Ao terminar assim, ele mostra como é que tudo o que aconteceu no livro, tudo o que Deus fez nele, foi com este propósito, de abrir os seus olhos para a sua graça. Graça, aquela palavra que nós fartamos de repetir, ela resume, não fartamos, não devemos fartar, ela resume bem o que nós queremos acerca de como Deus nos aborda. Nada a ver com o que nós fazemos ou quem somos, Deus chega-se a nós com compaixão e nos dá Jesus. Jesus é aquele que desceu, que foi sepultado nas entranhas da terra, que morreu em nosso lugar, voluntariamente, para que nós não tivéssemos de morrer. E ele apontou, ele mandou vir a morte sobre ele. Mas Deus também apontou, mandou vir sobre ele a ressurreição. Nele, em Jesus, nós temos uma nova vida. É-nos dada uma oportunidade de viver uma vida centrada em Deus, que vê a realidade do quão compassivo Ele é. E de nos virarmos para os outros com compaixão, esperando que Ele possa agir e salvar até aqueles que nós menos gostamos, até aqueles que mais facilmente poderíamos chamar de inimigos, até aqueles que menos gostaríamos que Deus transformasse e desse nova vida. Mas Deus é Deus e Ele é compassivo. Ele ama fazer isso. E não fica por aqui na nossa vida. Não saímos contrariados como Jonas não saiu ao sentar e escrever este livro. Jesus também se deu para que nós pudéssemos ser contínua e progressivamente transformados. Para que pudéssemos ter mais alegria nele e na sua graça. É uma pergunta para nós, e que eu faço muitas vezes a mim, é: tens a certeza que tens mais graça no teu coração do que Deus no seu? Nós todos estamos numa caminhada, em uma de duas direções. Ou estamos a amar mais a Deus, ou a ressentir mais a Deus. E talvez em muitos momentos temos uma mistura dos dois, e vamos alternando. Mas quão disposto é que estamos que Deus nos mostre a realidade e profundidade do nosso orgulho? Como é que isso tem manifestado na forma como nós vemos a graça de Deus? Será que ela tem estado ausente da forma como nós vemos o mundo e as pessoas à nossa volta no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho? Será que precisamos de nos arrepender e reconhecer de que há alguém que não desejas profundamente que seja alcançado pela graça salvadora de Jesus? Eu gostava só de terminar com uma boa oração para nós fazermos, que vem de um salmo, e eu vou ler apenas alguns versículos e reflete isto que nós temos estado a pensar. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me, com isso purificarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Este é o nosso Deus. Ele é soberano, paciente, compassivo e gracioso. Amém.